Fala pessoal, bora para mais um papo aqui do RH Talks. E agora a gente vai falar de uma coisa que muitas vezes o povo não quer falar, não. A hora do offboarding. A gente planeja muito bem as etapas da jornada do profissional, desde o momento que ele é um candidato, o onboarding, a parte de desenvolvimento, feedback e tudo mais. Mas o offboarding ninguém quer falar. E traduzindo o offboarding, que é a palavra bonitinha, como que é o desligamento na sua empresa? Como que ele tem acontecido? E por que que ele é esquecido na hora do planejamento? Para isso, eu trouxe aqui como convidado o Eduardo Marucho, que ele é fundador da Grilo, para contar um pouquinho da experiência e do que ele tem feito, para a gente olhar para esse momento com um pouco mais de carinho. Isso aí. Bom, primeiro de tudo, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje nesse evento, poder contribuir um pouquinho. E pois é, Léo, é uma coisa que muitas vezes acho que é o elefante branco na sala, assim, né? Ninguém quer falar muito dele e é um ponto bastante importante, né? Acho que mais importante do que a gente atrair e reter os talentos é também ver como que a gente vai fazer esse processo de uma forma muito mais humanizada e muito mais correta, né? Uhum. E transformar isso numa vantagem competitiva depois, né? É, porque em épocas de rede social, se no passado a gente falava mal de um negócio para 10 pessoas, hoje você Hoje, posta e no mínimo 10 pessoas vão ver. exato, exato. Só a gente vê aquelas listas famosas que aparecem na planilha de Google e tudo mais, galera, né, metendo o pau na empresa e falando dos podres, falando das coisas que é ruim para todo mundo, né? É ruim para a Uhum. imagem da empresa, é ruim para a imagem do próprio profissional que faz isso também, não é bacana, né? Mas é algo que tá aí, que as pessoas acabam fazendo e as empresas precisam olhar para isso com um pouco mais de carinho, né? E deixar disso ser um tabu e começar a ser algo um pouco mais natural, né? É um ponto crítico que pode gerar uma crise. Exato, exato. Quantas vezes a gente já viu demissões que não foram feitas da forma correta e até houve o momento de positividade tóxica da demissão humanizada que virou uma coisa que não tem nada a ver com o que ela deveria ser. Exato, Eu acredito muito que a demissão tem que ser um momento, independente de humanizado, estruturado, um momento de respeito. exato, Tá se exato. encerrando um momento Um ali. ciclo, um momento, e é importante que as empresas entendam que é difícil para todo mundo, Sim. né? Tudo bem, muitos podem falar assim, mas a empresa continua, tá lá todo mundo com seu trabalho e tudo mais. Sim, mas isso não quer dizer que é um processo que é bom para ela Uhum. também, não é, né? Claro, a gente sabe que o profissional, de repente, é a parte mais frágil nesse processo, né? Mas não é um processo que é interessante para nenhuma das partes, né? Ninguém acorda de manhã falando, brincando, sou Roberto Justus, você tá demitido. Vou fazer igual Elon Musk, que quer entrar numa call e fala, você tá demitido? Demitido? Isso. E Não. esses são os suprassumo que a gente já viu. Exato. Eu vi uma empresa brasileira que mandou invite. Quem estava no invite entrou e foi demitido. Os outros que não receberam permaneceram. Não foi uma maneira respeitosa, não foi uma Não. maneira Uh-uh. bacana, e isso reverbera. Vamos lá, a gente pode falar de reputação de empresa, marca empregadora, são conceitos que são importantes, mas e o dinheiro no final da história? Se torna muito mais difícil você trazer novos profissionais, porque isso reverbera no mercado, pessoas Com conversam com certeza. pessoas, e aí a gente está falando de custo. Exato. Quanto mais difícil é trazer profissionais, mais custoso fica no ponto que você vai ter que investir mais tempo para trazer aquele profissional, porque você não vai achar com tanta facilidade, e muitas vezes não vai conseguir o profissional exatamente por uma situação de um desligamento. Que Exato. E aí, vamos lá, gente, alguns explodem na internet. E aqueles que não explodem, que a gente só comenta na boca miúda, ali nos grupinhos de O WhatsApp? boca a boca serve para tudo, serve tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, por mais que você conte uma história para poucas pessoas, mesmo que seja uma offline, Uhum, você está gerando uma imagem negativa da sua empresa, né? Então, a gente pega até o caso recente aí da questão do Twitter ter saído do uhum. país e tudo mais. A galera ficou sabendo no invite que chegou num sábado e muita gente nem viu o invite porque era sábado, né? Então, assim, e valeu, obrigado, Uhum. estamos encerrando aqui as Beijo, atividades. não me liga. Exato, né? Então é muito complexo isso, e para mim acho que não olhar para isso é que nem enxugar gelo, Uhum. porque muito se fala de employer branding, de estratégias de atração, de retenção, aí você faz todo esse trabalho, mas lá no final você não está olhando para isso, né? Então também é uma oportunidade o desligamento, até quando a situação é ruim,
é uma oportunidade para todo mundo ter um novo começo. Uhum. Né? Então é muito isso que a gente acredita na Grilo, né? Porque as empresas elas podem aproveitar uma situação ruim como essa, que é chata, não é legal, não é divertido, e podem com isso transformar isso numa situação melhor para o profissional e para elas próprias. Né? Então, não olhar para isso é um grande tiro no pé. Né? Não, e é previsível de certa forma. Ninguém chega, salvo raros casos, que chegou na quinta para você fazer o desligamento de uma galera na sexta. Não, isso não acontece dessa forma. Salvo casos também que forem comportamento, coisas que fujam muito do padrão, o desligamento de uma pessoa também não vem decidido de um dia para o outro. Não, não. Ele vem de um processo, pelo menos deveria vir. Deveria vir, né? Deveria vir. E aí, muitas vezes, a gente olhar para a sazonalidade também dentro dos negócios dá para a gente prever. Por exemplo, o varejo super contrata final de ano, porque é a época que eles mais vendem, e também Dia das Mães, Dia dos Namorados e tudo mais. Páscoa também tem muito disso. Eu consigo olhar isso. Então vai contratar mais, mas vai contratar e eu vou, dali a pouco, não precisar mais dessa mão de obra. Tecnologia contrata muito por projeto. Sim, Esse projeto tem uma duração. exato. E não, normalmente, me corrige também se eu estiver errado. Não é uma duração de 1, 2, 3 meses o projeto. Muitas vezes são projetos de 1 ano, um pouco mais. Então eu já tenho como prever o momento que eu vou Exato, desligar esse profissional. exato. E aí eu posso preparar o caminho para sair da barra transição dele para uma outra empresa. Então eu também ter a consciência de que eu posso ajudar esse profissional nesse processo para que seja o menos, tenha menos atrito Menos possível. traumático, Isso, né, para todo isso. mundo, né? Acho que na área de tecnologia é muito comum mesmo, você trabalhar por projetos, Uhum, né? E os profissionais de tecnologia estão, de certa forma, mais acostumados com esse processo. Que, um projeto de 1 ano, 2 anos, um projeto de 6 meses, né? Já vi situações como essas. O profissional aceita, uhum, porque a empresa muitas vezes até fala, se tiver outra oportunidade, a gente coloca você no outro projeto e tudo mais. Mas só falar e só deixar no discurso não é legal, né? uhum, Quando você tem alguma oportunidade de ter algo mais concreto que vai garantir essa transição de uma forma um pouco mais tranquila, né? Isso se torna até um fator de atração para profissionais que já estão acostumados a trabalhar nessa situação, mas eles vão poder ponderar. Pô, eu tenho uma oportunidade de uma empresa que está só ali no Blá, ali falando que pode me ajudar, mas eu agora uhum. tenho uma outra empresa que tem um plano estruturado para isso, se isso acontecer e tudo mais, onde eu posso confiar mais nesse momento de transição, se for o caso. Né? Então é importante ter essa distinção, né? E os profissionais também Uhum, ficarem atentos e pedirem isso quando a gente até brinca assim que um dos benefícios que as pessoas mais pedem normalmente é de academia, né? uhum. Mas é o que menos se usa nas empresas. É só para dizer Né? que tem. Então, às vezes, assim, tudo bem, você também né, não é legal usar um benefício como o da Grilo, por exemplo, para que isso aconteça, mas se precisar, Tem. tem, né? Então, é que nem seguro. Ninguém faz um seguro pensar amanhã eu vou bater o carro. Uhum, Né? Você não quer, mas assim, mas na hora que bater, você vai falar, putz, por que que eu não fiz um seguro, né? Então, isso é bastante importante, porque a empresa se beneficia disso, porque ela vai parar de enxugar gelo nesse uhum. processo de gastar grana para trazer gente, falar que ela é legal, falar que ela é bacana, que aqui todo mundo é feliz, e aí depois você tá jogando tudo no lixo esse processo porque você não fez esse processo feliz Uhum. também no momento de desligamento, né? E como você falou, não é para ser uma positividade tóxica, né? Não é para ser um negócio Não é pra ser com balãozinho, festinha, exato, gente, fazer vamos, festa calma. e tudo mais, não é isso. Mas é você fazer isso de uma forma organizada, entender que os ciclos se encerram, Uhum. normal, natural, né? Não, e aí eu vou dar uma puxadinha de orelha no RH, que a gente precisa ser transparente com essas pessoas. Se é um projeto de 1 ano, avisa essa pessoa que é um projeto de 1 Exato. ano. Não que você contrata e, eu esqueci de te avisar que era só por 1 ano. Eu aviso isso no 11º mês. Avisa a pessoa, trabalhe com transparência, vai ser muito mais fácil no momento. Vamos jogar com as cartas na mesa. Exato. A pessoa já sabe que é por 1 ano que pode ser estendido. Igual o pessoal agora final de ano, com vaga Sim, temporária. É temporário que pode acontecer da pessoa ser bacana e ser contratado definitivo. Então seja transparente, para que lá no final a pessoa não se sinta enganada e você exato. também tenha. O combinado nunca é caro, né? É, Esse porque ditado é.
Uma coisa que o RH não é muito bom de calcular, baseado na minha experiência, é o passivo trabalhista de muita coisa que isso gera. Exato, A gente tem medo de falar de dinheiro, mas muitas vezes melhorando uma prática, uma política básica, que é o desligamento, apoiar esse profissional no momento de recolocação, eu posso reduzir o meu passivo trabalhista, que isso é dinheiro que eu estou exato, economizando para a empresa. exato. E aí, vou perguntar na tua experiência, quais são os elementos essenciais que você enxerga, elementos, programas, a forma de construir isso, para que a gente consiga construir um offboarding perfeito, eu não vou dizer, mas com menos atrito, com menos que ele seja conduzido de uma forma com respeito para ambos os lados, né? Tanto para a empresa quanto para colaborador. Sim. A gente primeiro precisa parar de ser muito imediatista, né? E entender que o fim desse relacionamento, né, de empresa, empregado e tudo mais, ele não precisa ser exatamente o fim, né? A gente não precisa ser inimigo porque agora a gente não trabalha mais junto, né? Então, como a gente acaba sendo muito imediatista, né? Então a gente acaba negligenciando um processo que pode gerar bons frutos para a empresa depois. Uhum, Né? Então, você pensar em políticas como essa, de oferecer algum benefício, alguma coisa que seja um processo de outplacement ou de recolocação, é interessante. Você dá essa possibilidade para o profissional, você de repente oferecer algum suporte até emocional, uhum, ou através de alguma plataforma também, você oferecer isso para o profissional, oferecer um processo também de ele poder aprender outras coisas, outras habilidades, um processo de aprendizado contínuo também pode ser interessante para esse profissional, porque tudo que você fizer de bom para esse profissional, ele vai ter uma outra imagem de você depois. Eu, uhum. eu sempre falo assim, que quem bate, esquece, né? Mas quem Quem apanha, apanha? não, né? Então, ao invés da gente só bater, né, vamos pensar de uma forma que a gente consiga oferecer para esses profissionais um caminho digno depois desse desligamento. Porque amanhã você não sabe, amanhã de repente você pode precisar contratar essa pessoa de Uhum. novo, É o né? ponto que eu ia puxar de a pessoa pode voltar, Exato, porque, vamos lá, assim como a empresa vai estar em outro momento, o profissional também vai estar em outro momento. Esse profissional conhece outras pessoas, exato. vai falar assim: "Não, para mim não foi muito bacana, porque eu tô num outro momento de carreira, mas talvez para você seja super bacana". Vão vir pessoas que não pode ser a própria pessoa ou outras que vão vir por efeito daquilo como foi o processo. Uhum, com certeza. Então, acho que você trouxe etapas muito bacanas e a gente ter a consciência dessas etapas, de formar os nossos líderes para conduzir esse momento. Porque boa parte dos nossos líderes e dos nossos RHs não recebeu treinamento nenhum para fazer um desligamento. Exato. Então imagina que você, a gente falando de planejamento estratégico, como RH ser mais estratégico, imagina que você poderia, por exemplo, através de alguma plataforma como a Grilo, de fazer esse processo de offboarding e oferecer uma vantagem para esse profissional se recolocar, que você pode reduzir o custo com aquele período do aviso prévio, por exemplo. Uhum, Isso gera uma economia muito grande. Né? Então, nas nossas validações internas ali, a gente chegou à economia de 15%, média de 15%, com os valores que seriam despendidos em relação a esse desligamento. uhum, Então, tem benefícios também financeiros que o RH pode usar para falar com outras C-levels ali, outras uhum, diretorias, que vão convencer eles a falar assim, pô, legal, vale a pena investir em alguma coisa nesse sentido. Não só pela questão humana, que é super importante, né, mas também a empresa enxerga números, né, não uhum. tem como fugir disso. E aí, quando você tem algum atrativo adicional como esse, que você fala, olha, eu posso ainda gerar uma economia com esse processo, isso pode ser muito interessante. Né? É muito, muito interessante também ver que existem outras iniciativas, principalmente lá fora, que se criam grupos, alumnis de Uhum, ex não sei o quê, ex-empresa tal, e que é uma coisa super bacana também para as empresas pensarem em fazer, porque imagina que eu consigo ainda acompanhar bons talentos depois que eles não estão mais comigo, e de repente esse cara, sei lá, pode ser um fornecedor meu amanhã para uma dor específica que eu tinha, que para mim era muito pequeno olhar, uhum, e de repente tem alguém fazendo isso, ou eu estou acompanhando a carreira dessa pessoa e vejo o quanto ela evoluiu, eu falo, pô, de repente agora essa pessoa pode ser o momento dela voltar para minha empresa. uhum. Então, o fim não precisa ser o fim. Né? Acho que a gente consegue manter a amizade, manter uma relação cordial, né? E evitar todo esse estresse que uma demissão aí pode ocasionar, né?
Ele trouxe um ponto fundamental que eu tenho batido bastante, da gente fazer cálculos e saber vender nossa ideia. Vai lá, faz um retroativo das pessoas que saíram da sua empresa. Talvez quanto você tinha economizado. Tá aí a forma de defender. Na maioria das vezes, a economia que você vai proporcionar paga a solução e sobra. Então, Exato. pra gente que vive reclamando que RH não tem budget, vamos inverter a lógica. Então, obrigado pelo Eu que papo, agradeço. pelas considerações e por provocar sobre esse tema que muitas vezes nem o RH quer falar. Ninguém quer falar. Ninguém quer falar. Mas a gente quer. A gente quer. E é Isso importante aí. que a gente fale, porque estamos lidando com pessoas que têm começo, meio e saída da empresa. Exato, Então, exato. é sobre isso. Pessoal, a gente volta já já com mais conteúdos aqui do RH Talks. Então, até mais, pessoal. Obrigado.